Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Bom, estamos aqui, né, via videoaula à distância, pra gente, na verdade, não é nem continuar, no caso de vocês é iniciar nosso assunto sobre equilíbrio químico, tá? Com o pessoal do terceiro, nós fazemos, né, atividade em conjunto, né, dividimos a sala segundo e terceiro lá na Graça. Então aqui com vocês eu lembro que eu comecei a falar sobre o assunto, mas não tivemos tempo para nem introduzir. Então, o desafio aqui é mostrar do que se trata o assunto e eu já posso adiantar para vocês que nós temos, são duas frentes que a gente estuda esse assunto. Como assim, professora? Primeiro, quando a gente precisa, quando a gente precisa determinar por meio de cálculos a constante de equilíbrio, que é por essa fórmula, ou quando fatores externos, aí onde entra a teoria, onde fatores externos alteram, contribuem, na verdade, para que um sistema, uma reação volte ao equilíbrio. Então, quer dizer o seguinte, se algo está desequilibrado, o que eu preciso fazer para que fique em equilíbrio? Eu mexo na temperatura, mexo na pressão, trabalho com volume, enfim, tá? Não é tão difícil, a parte teórica não é difícil, tá? Mas, como eu disse, são dois momentos desse assunto. Quando envolve cálculos, quando eu entro no equilíbrio, e quando envolve a teoria, que são os fatores que fazem com que a minha reação entre em equilíbrio, tá bom? Então, o assunto de hoje é equilíbrio químico. A ideia é o seguinte, vou tentar ser bem sucinta, gente, porque o assunto é um pouco vasto, né? Em aula, a gente tem tempo hábil para poder explicar para vocês aqui como é que acontece, mas aqui eu tenho um tempo limitado e eu não quero que o vídeo de vocês fique muito cansativo, tá? É o seguinte, a ideia é assim, imagina que você tem algo totalmente desorganizado e a sua função é organize-a, tá? Então, a ideia do equilíbrio químico é isso. Em um processo ou em uma reação química, tudo anda bem e, de repente, algo sai fora das condições ali, né, de andamento, e aí desequilibra o sistema ou desequilibra a reação química. Qual que é a tua função? Fazer com que ele volte a trabalhar de forma equilibrada. E aí é onde entra, então, alguns cálculos e as teorias, onde você precisa mexer temperatura, pressão, enfim, tá? Volto a dizer, esse assunto sobre teoria não vai ser explicado neste vídeo, desculpa, e sim a parte que envolve cálculo, tá bom? Bem, primeiro, o equilíbrio químico, quando a gente trabalha com equilíbrio químico, a gente precisa, assim, sempre a gente vai ter em mãos uma reação, tá? Então, ó, qual que é esse exercício, gente? É o exercício 4, eu escolhi o exercício 4 para fazer para vocês, tá? Aproveita enquanto você estiver vendo esse vídeo, refaça já no teu caderno para você pegar a ideia. Então, eu escolhi o exercício 4, por quê? Tem um gráfico, eu acho que mostra bem o momento do equilíbrio e também tem uma reação química. Então, eu consigo trabalhar com a tabela estequiométrica. Já falo sobre isso, tá bom? É muita informação, então vamos tentar condensar aí em pelo menos 20 minutos. Se eu pudesse menos, ótimo. Então, vamos embora. É o seguinte, a gente tem um gráfico ali. Primeiro, no meu Y, eu vou trabalhar com as concentrações e no meu X, eu vou trabalhar com o tempo, tá? Então, a variação em um determinado tempo, onde a reação se equilibra, certo? Então, pensa comigo, vamos avaliar aqui essas duas curvas. Eu trabalhei com a cor vermelha e azul, tá bom? Justamente para poder diferenciar para vocês. Então, ó, vamos lá. A vermelha é o NO2, tá? Gente, eu acho que eu vou aproximar um pouquinho mais, que ajuda vocês, acredito. Ok? Então, vamos lá. Acho que melhorou. O N2 corresponde a esse elemento aqui, que a princípio tudo indica que ele está no reagente, tá? E o azul, da curva azul, corresponde a esta substância, que a princípio, vamos dizer, que ele está no produto, ok? Por que vamos dizer? Porque no equilíbrio químico a gente trabalha com um sistema reversível, que é representado por essas setas tipo vai e vem. O que isso quer dizer? Que o óxido de nitrogênio aqui é reagente e esse outro óxido aqui, ele é produto. Nesta situação, na reação direta, quando a setinha está apontando para o lado direito.
Mas se a gente avaliar do lado da forma inversa, ou seja, do lado esquerdo, né, no sentido contrário da seta, troca-se de posição, troca-se de papéis, o que era reagente vira produto, o que era produto vira reagente, ok? Só que isso a gente vai precisar esperar um pouco para a gente poder tentar estudar, tá bem? Como eu disse, isso eu vou tentar trazer um pouco mais também lá na parte teórica, para fechar nosso estudo sobre equilíbrio químico. Ok, então vamos lá. Preciso ter a reação, sempre eu vou apresentar um sistema reversível, porque tem essa modalidade de trocas de papéis, vamos dizer assim, de tanto reagente quanto produto, tá bom? E aí, gente, a ideia é o seguinte, neste gráfico, aqui são os valores, é uma escala que ele criou, das concentrações em função do tempo. O que acontece? Esse NO2, segundo o gráfico, ele começa em 4 e com o passar do tempo, verifica que ele vai diminuindo a sua concentração. Começa com 4 e ele estabiliza em 2, tá? Então, o que acontece? Vai havendo um consumo do 4. Comecei com 4 e terminei com 2. Opa, eu usei 2, concorda? Então, se está havendo um consumo ou uma diminuição daquele número, tudo indica que o NO2 é um reagente, ok? Então, professora, a lógica é o seguinte, então quer dizer que quando uma curva que começa do zero ou muito pouco e tende a aumentar, ele é uma característica do produto, exatamente, é o que acontece com o N2O4. Veja, aqui na escala, ele praticamente, vamos chamar essa escala aqui de zero, tá bom? Zero. E aí, veja que com o passar do tempo, a curva dele vai aumentando até o momento que ele estabiliza. Então, veja que nas duas situações, eu trouxe esta palavra, até o momento que estabiliza. Quando isso acontece, é o momento que o sistema entrou em equilíbrio. Então, eu posso pensar assim, ó, mais ou menos aqui dentro do meu, beleza? Dentro do meu desenho, e aí você vai ter ali o gráfico, você vai ter mais certeza, tá? O que vai acontecer? Melhorou, isso. Mais ou menos aqui, gente, eu posso dizer que o sistema equilibrou. Por quê? Porque é o momento onde existe uma reta, que ela é o quê? Constante. Certo? O que é a curva? A curva vai, uma desce e depois fica, não tem mais variação dela, né? Desceu e ficou constantemente. A outra subiu e ficou constantemente. Então, quando eles apresentam essa característica de reta aqui, é porque é o momento que está tudo igual. É o momento que aí existe um equilíbrio no sistema, um equilíbrio na reação. Então, eu posso dizer que naquele ponto é onde, neste ponto aqui, não me interessa neste momento saber em qual o tempo, se esse tempo está em segundos, minutos, enfim, hora. Eu sei que naquele ponto o sistema entrou em equilíbrio. Aqui, para esse exercício, o que me interessa neste momento de equilíbrio é o valor da sua concentração. Então, ó, veja o seguinte, cadê minha caneta vermelha? Aqui. Neste momento aqui, ó, essa reta está contabilizando uma concentração de 2 mol por litro. E nesse momento, aqui está contabilizando 1 mol por litro de concentração, tá bom? O terceiro ano, o negócio é o seguinte, vocês já estão lá no terceiro, então vocês mais ou menos sabem o que é concentração, só vamos relembrar. Concentração é o número de mols dividido pelo volume, beleza? Vamos lá, relembrando, como é que calcula o número de mols? É a massa dividido pela massa molar, tá certo? Ok? E aí, como a concentração é N por V, então, ó, eu posso dizer que a unidade disso é mol por litro. Beleza? Essa é a unidade da concentração. Acho que vocês lembram disso, tá? Ok. Cheguei no equilíbrio, então, ó, fui lá e coletei os meus valores. No equilíbrio, eu tenho 2 mol por litro de NO2 e 1 mol por litro de N2O4. Show! Então, veja que o comportamento da curva está me dizendo quem realmente é. É sempre assim, professora? Não, porque ali tem um gráfico, me ajuda. Tem uma situação aí de outros exercícios que não tem gráfico e você consegue também verificar, tá bom? Tá sendo umas reações mais diretas.
para vocês. Como a gente está à distância, então eu não posso cobrar tão aprofundado, né? Senão existem outras maneiras de você trabalhar isso aí, que não necessariamente um gráfico te consegue auxiliar e você enxergar quem é quem numa reação. Tranquilo? Dentro das nossas possibilidades, eu selecionei uns exercícios que são tranquilos para vocês pensarem em fazer, tá joia? Bem, feito isso, o que eu faço? Eu preparo, vim aqui, veja, interpretei o meu gráfico, analisei o momento de equilíbrio e coletei os dados, guardei aqui, tá? E aí relembrei com vocês os termos de concentração, por quê? Porque 2 e 1 são as concentrações, respectivamente, de cada substância ali da reação, tá bom? Depois, venho pra cá. O que acontece? Isso aqui a gente chama de uma tabela estequiométrica, tá bom? Então, ó, vamos deixar um pouquinho mais bonitinho, ó, aqui, ó, só pra separar, ok? Vamos fazer isso aqui. Pronto. Essa tabela, ela tem que ter a reação química e essas seguintes informações, essas três informações, desculpa. O início da reação, o quanto ela reage e quando ela atingiu o equilíbrio, tá bom? Quando a gente trabalha com equilíbrio químico, é interessante, a gente só consegue enxergar o processo com essas três informações, tá bom? Beleza, o que eu faço na sequência? Bom, tem a reação química, deixa eu melhorar esse N aqui, no nitrogênio. O que acontece? Sempre que a gente tiver uma reação química, a gente precisa ver se ela está balanceada, certo? O exercício trouxe assim, 2NO2, 2N2O4. Então, veja que tem, vou destacar esse número 2 aqui, ó. Tem esse número 2 aqui na frente. Então, a gente chama isso de coeficiente estequiométrico. Qual que é a função do coeficiente estequiométrico? Ele vai balancear a tua reação. Porque balancear a reação é deixar também, de certa forma, ela já quase que equilibrada para você. Tudo bem? Bom, se eu tenho 2, quer dizer que eu tenho 2NO e, consequentemente, eu vou ter, na verdade, 4 oxigênios, porque eu tenho um 2 lá embaixo. 2 vezes 2, 4, aqui não tem nada, é como se fosse 1. Vamos pensar assim. Então, 2 vezes 1, 2. Então, pra cá eu tenho 2 nitrogênios e 4 oxigênios. Tranquilo? Do lado de lá, como se trata de um equilíbrio e um balanceamento, tem que ter a mesma quantidade. Então, vamos verificar. Quantos nitrogênios? 2. E quantos oxigênios? 4. Então, veja, tá? Em termos de números de átomos, dentro das moléculas, estão ok, estão iguais as quantidades. Isso quer dizer que a reação está balanceada. Tranquilo? Veja que aqui precisou colocar o número 2 na frente dessa molécula. Aqui não tem nada. Na real, gente, na verdade tem. Não precisa colocar. É como se tivesse um número 1. Vou colocar aqui, tá bom? Por que eu gosto de mostrar esses números? Mesmo que não tenha nada, quer dizer que tenha 1. Por conta desse linha aqui, ó. Já explico na hora da gente fazer o exercício, tá bom? Feito isso, eu vou começar a preencher a minha tabela. Veja que alguma coisa eu já comecei a preencher. O que é o início? Para mim, o início é começo. Quanto vale o começo de NO2? Eu vou lá no gráfico e vejo que o começo dele corresponde a 4, certo? E que o começo do N2O4 não é nada. Faz sentido, né? Imagina assim, tudo que é produto, ele passa por um processo. Para ele chegar como um produto final para você, ele passou por etapas, né? Precisou-se de uma matéria-prima, precisou-se entrar numa linha de produção, obedecer um sistema, um processo, até chegar dentro daquela conformidade de produto que você quer, certo? É mais ou menos essa a ideia. Então, no início, eu nunca vou ter um produto pronto, eu tenho que aguardar, né? Porque tem os momentos, é a preparação, é a mesma coisa, tu quer fazer um bolo, né? Vamos colocar esse exemplo bem simples. Você quer primeiro, ou você vai comprar ele pronto, então, ou se você quiser confeccionar ou fazer o teu bolo, você precisa vir com os ingredientes, colocar as proporções corretas, misturar, levar ao forno e aguardar, e aí você vai ter o seu bolo. Então veja que tem um tempo, ou seja, o leite, a farinha, os ovos, não quer dizer que é bolo ainda.
Entende? Então quer dizer que o começo é zero, não tem nada. Vamos esperar até ele sair na forma de produto final. Exemplo, o nosso bolinho, tá? Bom, aí o que eu fiz? Do gráfico, eu consigo retirar o valor 4 e o valor 0, porque são os inícios. Tranquilo? E o equilíbrio? O equilíbrio também eu consigo retirar do gráfico. Por quê? Lembra que eu coloquei aqui o momento de equilíbrio? Lembra que eu anotei esse valor 2 e esse valor 1? Eu volto e coloco aqui. Tá? Então, do gráfico, dá para tirar o quanto tem de início e também dá para tirar o valor no equilíbrio. Com esses dois valores, dá pra gente ter uma ideia de quanto reagiu. Como assim, professora? Se no início eu tinha 4 e no equilíbrio eu tinha 2, eu posso concluir que para eu chegar no equilíbrio, daqueles 4 eu reagi 2. Certo? E o que acontece? No equilíbrio, já que é 1 e no começo não tem nada, quer dizer que só reagiu 1 mesmo. Ok? Esta é a ideia, tá bom? Esse 2 e esse 1 foi um plus para vocês, tá? O que me interessa, gente, é mais assim, esse 4, 0, esse 2 e 1, tá bom? Bom, vamos lá. Aí o exercício pede assim, ó. Analise o diagrama a seguir, que mostra a variação da concentração no exercício 4. A concentração em mol por litro de NO2 e N2O4, até atingir o equilíbrio. Aí ele, mostrou o gráfico, tá aqui. Ele quer que a gente calcule o valor correto do Kc nessas condições. Então, vamos lá. O que é Kc? Esse cara aqui, anota aí. É a constante de equilíbrio, tá? Então, Kc, isso aqui é a constante de equilíbrio. Como é que eu calculo essa constante de equilíbrio? É a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes elevado a 1n. Beleza. Tá vendo que dentro da palavra produto e a palavra reagente, ela está delimitada por esta simbologia, que a gente chama isso de colchetes, certo? Colchetes na química é a mesma coisa que concentração. Por isso que eu fiz aqui, eu lembrei com vocês a fórmula. Ou seja, isso aqui é N por V. Tranquilo? Você concorda comigo que aqui, ó, o Y desse gráfico já está em concentração. Então, muito mais fácil. Só pego e substituo na fórmula. Tem situações que não estão em concentração. Você precisa levar para concentração. Aí você tem que fazer esse cálculo. Aqui, eu só estou relembrando com vocês. Nesse exercício não vai precisar, porque já está em concentração esses valores. Show? Vamos lá, então. Então, vou calcular essa constante. Constante de equilíbrio, gente, eu vou colocar agora, para não ter que escrever tudo, vou colocar P para o produto e R para o reagente. Tudo bem? Beleza. Tá. Professora, quem são os meus reagentes e quem são os meus produtos aqui? Como eu disse para vocês, esse vídeo não me dá tempo hábil para explicar algumas coisas, porque equilíbrio químico é um assunto um pouco delicado, tá bem? Vou fazendo exercícios para auxiliar vocês para esta atividade, tá? O que acontece, gente? Sempre que a gente entra no equilíbrio, é como se eu falasse, bom, quando eu atingir só essa linha aqui, exatamente. Sempre que o sistema está no equilíbrio, tudo que tiver deste lado, sempre serão os reagentes, e tudo que estiver deste lado, será os produtos, tá bom? No equilíbrio. Professora, mas quando que muda? Isso muda, gente, mais ou menos aqui. Só que, como eu disse, não é o caso agora da gente explicar isso. Como a constante é de equilíbrio, então eu vou pegar valores do equilíbrio. Ou seja, vou trabalhar com esses dois valores, substituir na fórmula e já era, tá bom? Professora, aí o 4 e o 0. Tá escrito equilíbrio aqui? Não, então esquece. Constante de equilíbrio trabalha com informações da linha do equilíbrio na nossa tabela estequiométrica, tá bom? Então vamos lá.
Substituir. Tá, professor, antes disso, o que quer dizer esse eninho? Tá vendo esse eninho aqui? O eninho corresponde aos coeficientes estequiométricos. Isto aqui é um N e isto aqui é um N. Tá vendo por que eu coloco 1? Porque na hora de substituir eu vou colocar elevado a 1. Por isso, tá bom? Então esse é o teu eninho, o valor do coeficiente estequiométrico. Aqueles valores que você trabalha no balanceamento da reação, tá bom? Bom, quem é o meu produto? O meu produto é 1. Quanto vale ele? Vou colocar assim, ó. O N dele, o produto é esse cara. Quanto vale? Elevado a 1. Beleza. E quem que é o reagente, professora? É 2. Quanto é que vale o N dele? É 2. Então, o cálculo, gente, agora fica assim, ó. 1 dividido por 4, que é igual a 0,25, tá? Esse é o valor, então, com isso, fica a nossa alternativa A como resposta, tá bem? 0,25. Uma dica. Nesta reação, veja o estado físico dela. Vou destacar aqui, ó, vou fazer de novo. G de gasoso e G de gasoso. Tá? Isso eu vou voltar a falar lá no vídeo da parte teórica sobre isso, tá bom? Na constante de equilíbrio, na fórmula da constante de equilíbrio, a gente só trabalha com valores quando estas substâncias correspondem a substâncias que estão no estado gasoso, tá bem? É gás, então eu vou usar esse 1. É gás, então eu vou usar esse 2. Beleza, eu coloquei os dois ali na fórmula, tá? Tem situação que não precisa colocar? Tem. Tá joia? Tem sim. Aí onde começa a ficar uns exercícios um pouco mais difíceis, mas não são impossíveis. Tem que só ficar esperto nessas pegadinhas. Tá bem? Então, gente, é isso, tá? Cálculo da constante de equilíbrio é uma substituição na fórmula, tá? Só que é importante fazer essa tabela aqui, tá? Tentem ver esse vídeo umas 2, 3 vezes, né? Umas 2 vezes, se tiver Wi-Fi, melhor ainda, tá? E refaça ele, beleza? Aí tenta fazer o primeiro e vai indo, vê se vai saindo. Sentiu dificuldade? Me manda um alô, me dá um alô, entra no WhatsApp, manda mensagem, professor, olha, não deu, não entendi, me ajuda, tá? Tem prazo de entrega desse material, então façam. A turma de vocês são poucas, então dá. Tá? Se reúne, se puder, para fazer todo mundo junto. Não sei, tá? Mas não deixa para fazer na última hora. Isso tá valendo ponto, tá? Se ninguém entregar, vou contar como 0, porque não fez, tá bom? Mas assim, estou aqui disponível para tirar as dúvidas com relação a esse vídeo, tá bom? Então eu tentei pegar esse exercício como base porque envolve gráfico, tá bom? E aí, esse exercício foi cálculo de K-C. Provavelmente vai ter um exercício onde ele dá o K-C e você precisa achar uma das concentrações. Aí eu quero que vocês montem e tentem fazer. Sentiu dificuldade, é a hora de me procurar, tá bom? E eu aguardo vocês então aí nas dúvidas, tá bom? Vamos estudar e daqui a pouco a gente volta a se encontrar de novo, tá bom? Então acho que por enquanto é isso. E aí nas próximas semanas provavelmente vai ter um outro vídeo, um assunto assim breve sobre teoria, e aí a gente dá continuidade à nossa aula por distância, tá bom? Um beijo pra vocês e aguardo as dúvidas. Tchau, tchau.